Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda a Matemática. Dados os números x1, x2 até o xn, que podem ser positivos ou até mesmo valer zero, a sua média geométrica será a raiz enésima do produto x1 vezes x2 até lá o xn. Então note que eu parti de n números e tirei uma raiz enésima. Por exemplo, a média geométrica entre 2 e 8. Bom, então eu estou falando de dois números. Eu vou extrair uma raiz quadrada de 2 vezes 8, que dá a raiz quadrada de 16, que é 4. O que aconteceu aqui? 2 vezes 8 são dois números cujo produto é 16. E esses dois números são diferentes, o 2 e o 8. A média geométrica fornece um número, que no caso é o 4, que se eu multiplicar pelo 4, eu obtenho o 16. Então, eu obtenho dois números que são iguais, cujo produto é igual àquele dos números que eu tinha antes, o 2 e o 8. Por exemplo, agora eu vou começar com o 1 e o 27. Então, eu tenho três números. A média geométrica será uma raiz cúbica de 1 vezes 1 vezes 27. A raiz cúbica de 27, que é 3. O que aconteceu aqui? 1 vezes 1 vezes 27 dá 27. A partir de três números diferentes, cujo produto é 27, eu calculei uma média geométrica, que é o 3. Se eu pegar o 3 e fizer 3 vezes 3 vezes 3, eu obtenho o mesmo produto de 27. Então funciona assim. A média geométrica pega números diferentes, o x1, o x2 até o xn, daí nós calculamos o produto desses números todos aí. A média geométrica dará um novo número, tal que quando eu multiplicar ele por ele mesmo num total de n números iguais, eu obtenho o mesmo produto. Uma aplicação disso. Vou começar com o 3 e multiplicar por um número qualquer. Digamos o 1. 3 vezes 1, 3. Pego a resposta e multiplico por um número. Digamos o 2. 3 vezes 2, 6. Pego a resposta e multiplico por um número. Digamos o 4. 6 vezes 4, 24. Eu parti do 3 e efetuei multiplicações por 1, por 2 e por 4 e cheguei lá no 24. Bom, o interessante é olhar esses números, o 1, o 2 e o 4. Vou tirar a média geométrica deles. São três números, então eu preciso extrair uma raiz cúbica. A raiz cúbica de 1 vezes 2 vezes 4 é a raiz cúbica de 8, que é 2. Olha só, vou começar com o número 3 de novo. Só que agora eu vou multiplicar por 2. 3 vezes 2, 6. Multiplicar por 2 de novo. 6 vezes 2, 12. Multiplicar por 2 de novo. 12 vezes 2, 24. Eu parti do 3 e cheguei no 24, só que agora os números que eu usei para multiplicar foram todos iguais. Iguais a 2, que justamente é a média geométrica daqueles que eu tinha antes. O 1, o 2 e o 4. Onde se usa isso? Neste exemplo. Vamos supor que eu aplique R$100 e o meu investimento teve um retorno aí de 25%. Então eu tinha R$100, ele rendeu 25%. Quando nós pegamos um valor e queremos acrescentar 25% nele, nós o multiplicamos por 1,25. 100 vezes 1,25 dá 125. Vou pegar essa resposta e vou supor que agora a minha aplicação rendeu 80%. Quando eu quero que uma aplicação renda 80%, eu preciso multiplicá-la por 1,8. 125 vezes 1,8, 225. Então eu tive assim, aumentos sucessivos. 25% e depois 80%. Vou pegar a média geométrica desses dois números, o 1,25, o 1 e 8. Então é a raiz quadrada de 1,25 vezes 1 e 8, que é a raiz quadrada de 2,25, que dá
1,5. Vou começar com aquele mesmo número lá do início, o 100. E agora eu vou multiplicar por 1,5. Isso significa dar um aumento de 50%. Obtenho os 150. Pego 150 e multiplico por 1,5. Ou seja, eu aumento em 50%. E eu chego lá nos 225. Então o que aconteceu? Um aumento de 25% seguido de um aumento de 80% é equivalente a um aumento de 50% seguido por um outro aumento de 50%. Então a média geométrica ela fornece aquela taxa que deixa as multiplicações todas iguais e chega na mesma resposta. Nós podemos dizer então que a média geométrica das taxas de aumento de 25% seguido de 80% é uma taxa geométrica média de 50%. E é isso aí. Espero que tenha gostado. Muito mais vocês encontrem todamatemática.com.